Oi, gente, voltei. Vamos dar continuidade à leitura do livro de Doutor da Ikeda, Revolução Familiar. Uma mulher não deve sentir rivalidade em relação aos homens. De vez em quando, uma mulher demonstra ter senso de rivalidade em relação a um homem. Sinto que isto não é agradável. Se um homem e uma mulher concordam mutuamente em desenvolver suas virtudes individuais, suas naturezas certamente harmonizarão em um desejo de ajudar os outros. Quando uma mulher mostra rivalidade, ela está na realidade criando uma discriminação entre sexos. A mulher não deve, de sua parte, criar essa discriminação. Os homens e as mulheres são diferentes do ponto de vista fisiológico. Creio que eles deveriam desenvolver suas habilidades, suas qualidades especiais e de distinção sexual de qual modo que suas naturezas se harmonizassem ao invés de entrar em conflito. Quando uma mulher faz um esforço consciente para ser igual a um homem, ela se torna com frequência demasiadamente orgulhosa. Nesta condição de extrema consciência de si mesma, uma mulher é negligenciada e rebaixada por um homem. Um certo grau de orgulho, contudo, é necessário a uma mulher. Utilizado de maneira correta, pode ajudá-la a tornar-se consciente de suas características especiais como uma mulher e desenvolvê-las. Quando vemos as diferentes características dos homens e das mulheres em termos de profissões, descobrimos muitas profissões que estão adequadas às mulheres. Por exemplo, mais da metade dos educadores são mulheres. Há também muitas mulheres nos campos do jornalismo. Na Europa, as mulheres estão avançando em todos os campos profissionais. Durante uma recente viagem ao exterior, vi muitas mulheres trabalhando como técnicas especializadas nas indústrias. Em geral, as mulheres introduziram-se nos campos profissionais durante a guerra, quando os homens eram chamados para a convocação militar, e elas eram encarregadas de manter a maior parte dos trabalhos internos da nação. As mulheres eram designadas aos trabalhos dos homens sem discriminação de sexo ou salários. No Japão, o número de mulheres que trabalham tem aumentado. Todavia, desde que o trabalho de uma mulher é desaprovado, com frequência seus salários tendem a ser menores do que os dos homens. Em consequência disso, muitas mulheres japonesas sentem que os homens são seus rivais. Não há significado no senso de rivalidade de uma mulher em relação a um homem. Através de sua contínua distinção em relação a um homem, uma mulher desenvolve um complexo de inferioridade. Por essa razão, é importante que a mulher use de suas características próprias, desenvolvendo-se continuamente. Esta conclusão é facilmente compreendida quando estudamos as vidas públicas daquelas que são classificadas como mulheres de negócios altamente bem-sucedidas. O presidente Ikeda tocou num assunto aqui delicado, né? Que até isso aqui em 1975, os salários, ele está falando dos salários, e em 2020 ainda tem certa defasagem, né? As mulheres conduzem os homens através da obediência. No Japão, as mulheres foram uma vez submetidas às 3 obediências: obedecer aos pais quando crianças, obedecer aos maridos quando casadas e obedecer aos filhos na velhice. A ideia de que as mulheres deveriam obedecer aos homens foi implantada pela influência do confucionismo durante a época feudal, o qual procurou estabelecer a ordem através da extrema obediência. Por outro lado, uma distorção da democracia confundiu liberdade com a não intervenção e impediu o estabelecimento da igualdade entre homens e as mulheres no verdadeiro sentido. Embora após a Segunda Guerra Mundial a Declaração dos Direitos das Mulheres se formalizasse, a verdadeira igualdade não emergiu. Em consequência da imagem desfigurada da igualdade entre um homem e uma mulher, a sociedade tornou-se o início da desordem e do caos. A igualdade pode materializar-se somente quando a discriminação é reconhecida. Se um homem e uma mulher reconhecem seus próprios traços individuais, respeitando mutuamente essas diferenças, a igualdade humana emergirá. Acredito que tal respeito à natureza humana deve ser um modelo da nossa nova ordem social. Uma mulher sábia obedece a um homem, não por cegueira ou ignorância, mas simplesmente como uma expressão de sua sabedoria. Em tal caso, isso se torna a sabedoria da vida de uma mulher. Musset, um poeta francês, declarou: uma mulher sabe que será capaz
de apoderar-se da soberania se fingir obedecer cada vez mais. As mulheres têm a capacidade de conduzir os homens obedecendo-os. Muitas esposas dão mostras de que seguem seus maridos quando na realidade dirigem-nos habilidosamente na construção de uma família feliz. Às vezes vejo uma mulher que tenta conduzir o marido através de uma exibição emocional que retrata vaidade e teimosia. Essa é uma maneira estúpida de viver. Disse, a velocidade de uma flecha deve-se à força do arco, o fluxo das nuvens deve-se ao poder do dragão. E o trabalho de um homem deve-se à força de uma mulher. Uma mulher deve viver sabiamente com senso de subjetividade. Quando determinar a subjetividade, ela desenvolverá sua natureza especial de feminilidade. Muitas árvores têm ramos frágeis, mas há o salgueiro que é tanto flexível quanto forte. Não dá pra gente querer ser na força, né? Competir na força com os homens. Então tem que entrar com a sabedoria mesmo, né? Como participar da conversa dos homens? Muitas mulheres mantêm hoje proeminentes posições no mundo dos negócios. Essas mulheres que são capazes de falar e cooperar com os homens aumentaram muito em número. Uma vez que atualmente tornou-se necessário as mulheres entrarem em conversação com os homens, sugiro que considerem os seguintes pontos. Veja algumas vezes uma mulher que forçosamente tenta participar da conversação de um homem na tentativa de chamar a atenção. Isso é muito feio. Se uma mulher fala de maneira rude ou arrogante no esforço de provar-se igual a um homem, ela perde sua beleza feminina e é desprezada por ambos os sexos. Segundo, creio que uma mulher deve estudar constantemente. Ela deve ler todos os artigos de jornais e revistas de alto nível. A sociedade de hoje oscila tremendamente. É quase impossível uma pessoa que trabalha não se manter em dia com as notícias. Os interesses de um homem centralizam-se em seu trabalho e no movimento da sociedade. Por outro lado, os assuntos que dizem respeito às mulheres são aqueles que retratam a história da vida do lar e os afazeres relacionados a este. Deste ponto de vista, há uma lacuna entre os tópicos dos homens e das mulheres. Embora ambos sejam igualmente importantes na nossa nova era, as mulheres devem ser membros da sociedade, assim como os seres domésticos. Se uma mulher deseja comunicar-se com um homem, ela deve estudar coisas que são do interesse dele. Ela deve ser capaz de absorver algo, desenvolvendo um desejo abundante de conhecimento. Terceiro, sabe-se que as mulheres têm movimentos e expressões particulares nas suas emoções. Elas devem ter opiniões muito definidas sobre a maioria dos assuntos. Quando solicitada a dar sua opinião, diga claramente o que você sente. Respostas vagas, tais como "eu não sei", somente irritam os homens. Esta resposta dá-lhes a impressão de que é uma pessoa indecisa ou que desconfia deles. O ambiente cria a conversação. É essencial que tenha uma personalidade que possa unir-se em uma conversa livre e facilmente. Todas as pessoas preferem desfrutar um ambiente alegre e feliz e é aí que todos tendem a reunir-se naturalmente. Se uma mulher for sábia, agradável e plena de inspiração para aperfeiçoar-se, será capaz de associar-se a qualquer pessoa livremente. Ela descobrirá que os homens sentem prazer em falar com ela. Polêmico. Um tanto polêmico, eu achei. Mas uma coisa concordo, né? Porque as mulheres, de modo geral, acabam não se interessando pelos assuntos que os homens gostam e muitas vezes os assuntos são meio de futilidades que não agregam muito, né? Então, de certa forma faz algum sentido, né? Quer conversar com os homens, tem que se aprofundar nos conhecimentos. Bom, o presente é um laço entre corações. Há muitas ocasiões em que se trocam presentes entre amigos. Especial atenção deve ser dada a este ato de partilhar. Segundo a minha própria experiência, descobri que um presente implica em unidade entre um coração e outro.
Um presente é um sentimento que ocorre entre corações. A linguagem das flores revela. Uma violeta simboliza modéstia, um lírio, pureza, um ramo de oliveira, paz. Mesmo uma flor pode ser feita para falar ao coração de uma pessoa. Em outras palavras, não importa o que o presente possa ser, nada pode revelar mais claramente o seu coração e o seu caráter do que o presente que você dá a alguém. Uma vez em que eu voltei de uma viagem ao exterior, eu trouxe folhas imprimidas para marcar páginas. Em outra ocasião, reuni cartões postais de todos os países aos quais visitei e os dei aos meus amigos. Uma outra vez, comprei lenços para presentes, cada um era característico dos países que eu visitei. Um artigo caro nem sempre é o melhor presente. A sinceridade de um presente é de muito maior importância. Sinto-me muito miserável quando sou presenteado com um presente ostentoso. Eu idem. Que não contém o calor do presenteador. Em outros casos, sinto-me indignado. Sempre que possível, escolho eu mesmo os presentes dos meus amigos. Sempre tenho em mente a personalidade particular ou o hobby da pessoa que receberá o meu presente para que a minha escolha expresse de alguma maneira os meus sentimentos em relação a ela. É muito descortês tomar vantagem da ignorância de um amigo a respeito de um outro país, presenteando-o com algo estrangeiro barato que foi embrulhado para parecer caro. Se isto é inevitável, por favor, tenha uma pequena conversa com seu amigo. Explique que as circunstâncias sob as quais você comprou o seu presente e então presenteie-o como uma pequena lembrança de sua viagem. Isso tornará o presente muito mais caloroso e mais sincero. Lembre-se, você não pode decepcionar um amigo, mesmo momentaneamente. Um presente deve ser dado com o pensamento de que durará para o futuro como uma memória feliz de seus dias de juventude juntos. Os presentes formais e desprovidos de sentimento devem ser abolidos. Nós devemos considerar sempre os sentimentos da pessoa que recebe o presente. Creio que este ponto é extremamente importante. Muito interessante essa situação, citar, né? Essa etiqueta dos presentes. Legal. Bom, amanhã eu volto com o tema O amor é a bela flor da vida. Então até lá. Se você gostou, clica no sininho, compartilha com seus amigos se achar que mais gente pode se interessar por esse assunto, tá bom? Um beijo e até mais.